O que a gente encontrou é que, de fato, à medida então que você tem o Teio Globo, né? À medida que você se desloca então em direção ao Equador, você tem essa intensidade de predação. Então, o número de lagartas atacadas ao redor do globo, o padrão é geral. Então, à medida que você se move em direção ao Equador, a intensidade de predação é maior. Uma lagartinha que fica localizada no Polo Norte ou no Polo Sul, a probabilidade dela ser atacada é 8 vezes menor do que uma que está nos trópicos. Uma das coisas mais fascinantes que eu acho é que esse resultado ele é espelhado, então, nas duas direções, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, essa predação é inferior. E tem também a relação altitudinal. Então, à medida que você se desloca em direção ao topo de uma montanha, também existe essa redução na intensidade de predação. Então, a probabilidade de uma lagarta ser predada no topo de uma montanha é muito menor do que quando ela está nas partes mais baixas. Mesmo estando perto do Equador. Mesmo estando perto do Equador. Outro fator que é muito interessante é que essa intensidade de predação ela é mediada principalmente, então, por invertebrados, por artrópodes, né? Então, inicialmente a gente esperava que esse padrão ele ia ser similar tanto para aves quanto para mamíferos. Como a gente consegue identificar o predador, a gente conseguiria saber se também a intensidade da predação das aves ou dos mamíferos seria igual. E na verdade não acontece. Então, quando você olha para aves e mamíferos, esse padrão ele é contínuo, ele não muda à medida que você muda o gradiente latitudinal, mas os artrópodes é que dirigem então essa intensidade de predação nos trópicos. E é interessante então que se você pensar que nossas florestas elas continuam verdes porque a gente tem uma massa imensa de artrópodes predadores que estão aí então predando nossos herbívoros. O fato de você conseguir então, da gente ter essa evidência, incluir ela nas teorias já existentes de evolução, ou mesmo de mecanismos e processos que já estão bem estabelecidos, como predação, ou mesmo herbivoria, são fundamentais. Então, por exemplo, se você pensando no próprio trabalho que a gente fez, a gente sabe que a herbivoria ela é intensificada nos trópicos, tem esse resultado já. Mas então a gente pode pensar também que essas lagartas elas estão muito mais propensas então a uma intensidade de ser predada muito maior, ou seja, então elas têm que se virar para sobreviver nos trópicos. Elas têm que encontrar mecanismos então para se esconder, ou para se camuflar, ou para fugir do predador. Então isso de fato ele tem a ver então com a propensão dessa espécie sobreviver e de passar seus genes e mesmo então que a evolução esteja agindo nesses seres ali. Enquanto que aquelas que estão nas zonas dos polos, a probabilidade de morrer é 8 vezes menor, elas não precisam se estressar em ou fugir ou se camuflar. Então elas estão com uma pressão de predação muito menor e provavelmente não tem por que elas mudarem ou melhorarem ou se adaptarem para aquele ambiente. Está tudo ok.